Fala, meu futuro funcionário público! Agora a gente vai iniciar os estudos sobre o princípio da legalidade. Beleza? Vai lá no slide para a gente não perder tempo e saca só. Ei, o princípio da legalidade, ele tem como objetivo garantir a segurança jurídica e limitar o poder punitivo do Estado. Professor, não entendi foi nada. Que princípio da miséria é esse? Olha para mim que eu vou te explicar. Princípio da legalidade. Veja. Dois objetivos a gente viu aqui, né? Garantir a segurança jurídica. O que é isso? Garantir que ninguém fira um direito seu sem estar previsto na lei. Garantir que você tenha os seus direitos assegurados. E garantir que a lei vai ser aplicada pela pessoa certa, na hora certa e da forma certa. Vocês vão ver lá na frente aí o que o princípio da legalidade pode fazer dentro do direito penal, beleza? Mas se liga, tem também um objetivo de limitar o poder punitivo do Estado. O Estado só pode punir se tiver uma lei autorizando. Para o Estado punir você por crime de qualquer que seja, tem que ter uma lei prévia. Tem que ter uma pena prevista previamente também. Então não é de bolo chegar e dizer, eu vou punir você. Qual é o crime? Sei lá, vou inventar um agora. Negativo. O princípio da legalidade proíbe isso, beleza? A grosso modo, é isso aí. Mas vamos lá. O princípio da legalidade, ele pode ser visto, sob dois sentidos. Em sentido amplo e em sentido estrito. Quando a gente estuda o artigo 5º da Constituição, inciso 2, que vocês já viram lá no direito constitucional, a gente enxerga o princípio da legalidade em sentido amplo. Lá diz o seguinte, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Essa lei do artigo 5º, inciso 2, é lei em sentido amplo. O que é lei em sentido amplo, professor? É uma lei, né, feita pelo Poder Legislativo, é uma portaria, deixa eu ver o quê? É qualquer coisa que tenha cara de lei, beleza? Por exemplo, nessa pandemia que teve aí, a gente era obrigado a utilizar máscara, mas isso não era uma lei, eram algumas portarias, né, inclusive do governo do estado, às vezes da prefeitura, né, do governo municipal, às vezes do Ministério da Saúde. Porra, são portarias que não são feitas pelo Poder Legislativo, mas são consideradas leis em sentido amplo, certo? O sentido amplo de lei é dizer o seguinte, tudo aquilo que a gente deve obediência pode ser chamado de lei, entendeu? Agora, existe também a lei em sentido estrito. Olha lá para o slide. Princípio da legalidade em sentido estrito, a gente pode enxergar ele lá no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. Diz lá, e também está no artigo 1º do Código Penal, igualzinho. É quase um copiou-colou, né? Só muda uma vírgulazinha. Mas sabe o que tem dizendo lá? Quando a gente fala da legalidade em sentido estrito dentro do direito penal, está dizendo o seguinte, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Ou seja, não há crime sem o quê? Lei. Não há crime sem lei. Então está aqui, lei anterior que o defina e nem a pena sem prévia cominação o quê? Legal. Ou seja, crime tem que ter lei, pena tem que ter lei. Ou seja, para criar um crime e cominar uma pena, tem que ter lei em sentido estrito. E quando a gente fala da lei em sentido estrito, é a lei. É aquela lei criada pelo poder o quê? Muito bom, poder legislativo. Somente o poder legislativo é que pode criar lei em sentido estrito, certo? E, em regra, a lei penal incriminadora
tem que ser criada pelo Poder Legislativo Federal. Tranquilo? Mas vamos dar prosseguimento aqui que você vai entender tudo direitinho. Ó, desse princípio da legalidade, a gente pode enxergar alguns princípios derivados, certo? Princípio da reserva legal, princípio da anterioridade da lei, princípio da formalidade, princípio da taxatividade. Tudo isso a gente enxerga aqui nesse princípio da legalidade. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui nesse slide. Opa! Porque ficou um pouquinho troncho, beleza? Só para a gente não se perder aqui. Só um minutinho aqui para a gente... Aqui assim, ao vivo, meu amigo. Tem isso não. Errou, conserta o erro e segue a vida. Pronto, para ficar tudo bonitinho para você. Não diz, eita, o professor deixou aquilo no desmantelo da porra. Olha lá, tá vendo? Errou, o que é que faz? Conserta e segue o jogo. Tá lá, ó, bonitinho para você, ó. Agora foi. Volta. Então, vê só, galera. Do princípio da legalidade, a gente vai estudar todos esses daqui, ó. Começando pelo princípio da reserva legal. Vê, a informação que eu vou te dar aqui são poucas informações, mas que você vai resolver todas as questões que caírem acerca desse princípio da reserva legal. Quando a gente fala reserva legal, é porque determinado conteúdo, determinada matéria ficou reservado para ser tratado apenas por lei em sentido estrito. Uma portaria, qualquer outra coisa aí, um decreto presidencial, nada disso pode criar essa matéria que foi reservada para a lei. Então, por isso que a gente chama de princípio da reserva legal. A lei penal incriminadora só pode ser criada por lei em sentido estrito, justamente porque ela deve obediência ao princípio da reserva legal. Então anota no teu caderno. Lei penal incriminadora. O que seria uma lei penal incriminadora, professor? É aquela lei penal que cria um crime e comina uma pena. Toda vez que uma lei penal criar um crime ou mexer na pena, é uma lei penal incriminadora, certo? Essa lei só pode ser criada pelo Poder Legislativo, em regra, Poder Legislativo Federal. Excepcionalmente, os estados podem criar um tipo penal, mas isso é exceção. A regra é competência da União criar o crime e cominar a pena. Professor, o presidente, em caso de extrema necessidade, ele pode criar um crime ou alterar a pena através de um decreto? Não. Através de uma portaria, pode criar um crime? Não. A lei penal incriminadora, ela tem que respeitar a reserva legal. E a reserva legal é justamente isso. É dizer que a matéria crime, lei penal incriminadora, ela foi reservada para ser tratada pela lei. Lei. Aquela lei criada pelo legislativo. Beleza? Reserva legal significa isso aí, galera. Agora anota no teu caderno. A lei penal não incriminadora pode ser criada por lei em sentido amplo. Uma portaria, um decreto, pode sim criar uma lei penal não incriminadora. Dê um exemplo, professor. O artigo 25 do Código Penal, que trata da legítima defesa, por exemplo. Legítima defesa. Age em legítima defesa aquele que, para repelir uma injusta agressão atual ou iminente, utiliza dos meios necessários para combater essa injusta agressão. Ou seja, se a legítima defesa é uma lei penal que não está criando crime, nem está cominando uma pena, nem está alterando a pena de crime nenhum. É uma lei penal chamada de não incriminadora. Anota, a lei penal não incriminadora não precisa respeitar o princípio da reserva legal. Pode ser criada por lei em sentido amplo, portaria, decreto, etc. e tal. A lei penal incriminadora deve respeitar de forma absoluta o princípio da reserva legal. Essa informação que eu dei para tu cai em todas as questões que tratam da reserva legal. Tranquilo? Volta para o slide.
Vamos estudar agora o princípio da anterioridade da lei, crime e pena. Ou seja, desse princípio da anterioridade da lei, deriva o princípio da irretroatividade da lei penal. Professor, agora não entendi foi nada. Ei, quando o artigo 1º do Código Penal e o artigo 39 da Constituição Federal diz assim, não há crime sem lei anterioridade da lei. A lei tem que vir antes do crime. Então se liga, eu vou fazer uma linha do tempo aqui. Cadê? Aqui, ó. Fato, lei, né? Lei penal incriminadora. E aqui o período que a lei deveria ser aplicada. Se o fato acontecer aqui, essa lei não tem nada a ver. Agora, se o fato acontece aqui, ó, dizer que aqui é dia 1, o fato aconteceu aqui no dia 20. Porra, a lei surgiu no dia 1 e no dia 20 tu cometeu o fato, aí sim a lei penal vai te punir, certo? Porque a lei penal tem que vir antes do fato. Princípio da anterioridade da lei penal. Não há crime sem lei o quê? Anterior que o defina. E nem a pena sem prévia combinação legal. Quando essa lei criou o crime, essa lei teve que criar a pena, a sanção penal. Tem que vir tudo antes do fato, certo? Princípio da anterioridade da lei penal. E desse princípio, a gente consegue enxergar o princípio da irretroatividade da lei. O que é a irretroatividade da lei penal? É dizer que a lei penal não retroagirá. Essa é a regra. Ela não pode surgir aqui no dia 1 e ser aplicado para trás. Ou seja, antes, aos fatos ocorridos antes da sua entrada em vigor. Ela não pode. Vamos dizer que aqui é 1/2. E aqui, esse fato ocorreu no dia 10/1. Essa lei vai poder retroagir e alcançar esse fato? Não. Por quê? Pelo princípio da legalidade, a gente tem que respeitar a irretroatividade da lei penal. Isso é a regra. A lei penal não pode retroagir, salvo para beneficiar o réu. Se for para beneficiar esse fresco, aí a lei pode retroagir. Ó, se liga. Tudo que for bom para o réu, para o criminoso, para o bandido, para o ladrão, é permitido no direito. Provas obtidas por meios ilícitos. Não pode para condenar o réu. Mas se for para ajudá-lo, absolver, diminuir a pena, aí pode. O bichinho, pode. Ah, mas a prova é ilegal. Mas pode, o coitado. A lei penal não pode retroagir, essa é a regra. Ah, mas é para beneficiar o bichinho do ladrão. Pode. Então pode, essa merda, certo? Para beneficiar o réu, ela pode retroagir. Foda-se. É a lei, tem que ser cumprida, tem que ser respeitada. Princípio da formalidade. O que seria a formalidade, né? Dentro da legalidade, o princípio da formalidade diz que a lei deve respeitar o processo legislativo, a formalidade e a materialidade, ou seja, a parte formal e a parte material do processo legislativo deve ser respeitado. O que seria a parte formal? É o ritual que a lei faz, que a lei tem que passar para poder ser válida, né? Quando a gente vai lá para a União, para o Poder Legislativo Federal, a gente tem duas casas no Congresso Nacional. A Câmara de Deputados e o Senado Federal. Uma lei para ser aprovada tem que passar pelas duas casas, certo? Uma cria a lei, né, o projeto, manda para a outra revisa, faz as alterações, pode mandar de volta e assim fica aquela putaria até subir para o presidente da República sancionar. Depois que o presidente sanciona, ela tem que ser publicada, certo? Para todo mundo ver ela e entra em vigor. A lei pode entrar em vigor na mesma data da publicação. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Então, se ela foi publicada hoje, já entra em vigor hoje.
Mas existe uma coisa chamada vacatio legis. É quando diz assim, essa lei entra em vigor 45 dias após a sua publicação. Então, é o período de vacatio legis. É quando a lei é publicada hoje, mas ela só entra em vigor daqui a X dias. Da publicação até a entrada em vigor, a gente chama esse período de vacatio legis. É a lei que fica vagando no tempo até entrar em vigor. Ela não pode ser aplicada de forma alguma. Mesmo que seja para beneficiar o réu, uma lei que esteja em vacatio legis não pode ser aplicada, beleza? Porque são dois momentos. Uma é a publicação, a outra é a entrada em vigor. A publicação serve para a população ver e dizer, eita, nova lei, essa nova lei, eu vou ter que andar na linha, senão essa lei vai me punir. Lá para o dia 1, quando ela entrar em vigor, isso é o período para o pessoal se acostumar. Quando ela entrar em vigor, aí sim ela começa a ser aplicada, seja para beneficiar, seja para piorar. Quando ela entra em vigor, dali para frente, tudo que acontecer vai ser aplicada essa lei aí, isso é a regra, beleza? Volta lá no slide. A parte material aqui, é quando você trata da matéria em si. Eu disse a vocês que o crime, a matéria crime e pena, tem que ser tratado pelo Poder Legislativo Federal. Essa é a regra. É impossível o Poder Municipal criar um crime. Então, vejam, tem que respeitar a formalidade, que é o ritual que a lei faz até ser aprovada, até entrar em vigor, na verdade. E tem que respeitar também a matéria. Legislar sobre trânsito, é competência da União. Por exemplo, como a gente está falando no direito penal, a gente tem que focar muito no direito penal. Criar crime e combinar pena é competência da União, porra. Então é o Poder Legislativo Federal que tem que criar. Tem que respeitar a reserva legal, porque a matéria crime foi reservada para a lei. Então, quando se trata de crime, a gente tem que falar com o Legislativo da União Federal. Raramente, em caso de... é uma exceção prevista, quando houver lei autorizando, o Estado pode tratar da matéria crime, beleza? Então tá aí, a formalidade deve respeitar o rito, que a lei faz até chegar na sua entrada em vigor, e também deve respeitar a matéria. Se essa matéria é de competência do município, quem tem que criar é o município. Se é de competência do Estado, quem tem que criar é o Estado. Se é de competência da União, quem tem que criar é a União, beleza? Se liga, seu bisonho, volta lá. Princípio da taxatividade. O que seria esse princípio da taxatividade quando a gente trata do princípio da legalidade? Taxativa é aquela lei clara e compreensiva. Volta para mim. Toda lei penal, ela deve ser clara e compreensiva. Quando você lê, você tem que entender, velho. Tá lá, matar alguém. Dá para entender que você não pode matar alguém? Com certeza. Ofender a integridade física ou a saúde de outrem. Dá para entender que você não pode bater em ninguém, ofender a integridade física ou a saúde de outrem? Claro que sim. Agora imagine uma lei aí que diga assim, ofender o vizinho é crime. Porra, ofender o vizinho, o que é uma ofensa ao vizinho? Às vezes você não dá bom dia, ele já se ofendeu, ficou com raivinha. Às vezes você passa puto da vida, não fala com ninguém, passa de cara feia. Ofendeu. Então veja, essa lei não seria clara e compreensiva. Ela seria muito vaga. Não tinha como determinar a conduta que deve ser punida. Então ela é proibida no direito penal por conta do princípio da taxatividade. A lei tem que ser o quê? Clara e compreensiva. Beleza? Matar alguém. Ofender a integridade física ou a saúde de outrem. Aí sim dá para você determinar. Fica muito claro qual é a conduta que vai ser punida, beleza? Volta para o slide. Funções do princípio da legalidade. Galera, isso aqui cai muito. Então presta atenção para vocês entenderem bem aí, vocês que estão assistindo. Ou você, né? Se você estiver estudando só, eu estou falando para uma pessoa só. A primeira função do princípio da legalidade é proibir a retroatividade da lei penal. Em latim, pode vir assim,
nulo crime, nulo pena, sem lege prévia. Que porra é isso, professor? Não há crime e não há pena sem uma lei prévia, uma lei anterior. Então isso daqui proíbe a retroatividade da lei. Tá entendendo? Que uma das funções do princípio da legalidade é proibir a retroatividade da lei. Olha aqui o que eu disse a vocês. Ó. Se a lei entrou em vigor no dia 1/2, ela não pode ser aplicada aqui, no dia 10/1. É proibido retroagir. É uma das funções do princípio da legalidade. Mas existe exceção para beneficiar o réu. A gente já estudou, beleza? Volta lá. A segunda função do princípio da legalidade é proibir a criação de crimes e de penas através dos costumes. Não pode existir crimes e penas criados através dos costumes daquela localidade. Tem que ser criado através de uma lei escrita. Então, ó, não há crime, isso é em latim, hein? Não há crime e não há pena sem lei escrita. Escrita, seu bisonho. Dá para entender, ó. Nulo crime, ou seja, não há crime, nula pena e nem há pena, sine, sem uma lei escrita. Então, não pode existir crime e pena através dos costumes. Você lembra daquele filme lá de O Alto da Compadecida, né? Que ali existe um costume ali da localidade que é o seguinte: se quiser pedir dinheiro emprestado, tudo bem, marque o dia para pagar. Se você não pagar naquele dia previsto, aí você comete um crime. E esse crime é punido com o quê? Quem lembra? Uma tira de couro das costas do cara vai ser arrancada para pagar a dívida que ele tem. Então preste atenção, se você não assistiu esse filme, você é um bisonho dos caralho. Tem que assistir o filme O Alto da Compadecida, pô. É resenha, né? Num momento aí de lazer seu, no domingo à tarde, você pega e assiste. Eu acho que todo mundo já assistiu aquela porra. Então se liga. Aquele crime, né? Chegou o dia de pagar, não pagou, é crime. Qual é a pena? Arrancar uma tira de couro das costas do cara. Esse crime e essa pena foi criada através dos costumes daquela localidade. É válido? Claro que não. Só há crime e só há pena se tiver uma lei escrita. Isso é o que diz o princípio da legalidade no direito penal. Entendeu, seu bisonho? Volta lá. A terceira função do princípio da legalidade é proibir o emprego de analogia para criar crimes. Ó, nulo crime, nulo pena, sine lege escrita. De novo, não há crime, não há pena sem uma lei escrita. Ou você coloca a porra da conduta na lei e aplica uma pena, ou não é possível aplicar a pena. Não é possível cometer um crime sem que haja uma lei escrita. A analogia, o que significa analogia? Eu acho que você já estudou essa aula, mas eu vou dar uma revisada aqui. Ó, a analogia é uma comparação, certo? É você dizer o seguinte: o cara cometeu uma conduta que não está escrita na lei como crime. Só que essa conduta parece muito com essa outra. Bora punir ele usando essa outra lei? Isso é uma analogia, certo? Aplicar uma lei a um fato que parece com aquele outro. Isso é proibido no direito penal para prejudicar o réu, para criar crimes, para combinar penas. Isso é proibido. Mas vocês viram que o STF fez uma analogia e criou um crime. Impressionante, né? É proibido no Brasil, mas o STF faz o que ele quer. Foda-se, tá nem aí pra tu, tá nem aí pra mim, tá cagando pra Constituição Federal. E a gente pode fazer o quê? Infelizmente, nada, né? Adianta fazer protesto, bater panela, sei o que, não sei o que. Porra, fudeu. O STF faz o que ele quer. Então se liga. Ele criou o crime de homofobia e transfobia por analogia. Ele disse, ó, não existe o crime de homofobia nem de transfobia. Assim, né? O nome é. Não existe. Porém, esse fato parece muito com aquele crime de preconceito, raça, cor. Vamos punir o cara por isso? Acabou de fazer uma analogia em Malamparte.
Ou seja, para prejudicar o réu, o STF fez essa analogia. Pode no direito penal, professor? Não. Mas foi aplicado? Sim. Então, cuidado. Se perguntar, o STF pode cagar para nós? Aí você vai dizer, sim. O STF pode aplicar a analogia em malam parte? Sim. Agora, se perguntar, no direito penal, pelo princípio da legalidade, é proibido a analogia em malam parte. Você vai dizer o quê? Certo. É proibido, porra. Então, aí é dependendo da questão, beleza? E por último, a última função do princípio da legalidade é proibir incriminações vagas e indeterminadas. Não há crime sem pena e não há lei certa. Ou, como é? Não há crime e não há pena sem uma lei certa. O que seria uma lei certa? É uma lei clara e compreensiva. Foi aquilo que eu falei, princípio da taxatividade, que deriva da legalidade, né? Está dentro do princípio da legalidade. A taxatividade é aquela lei que tem que ser clara e compreensiva, meu amigo. Qualquer pessoa tem que ler a lei penal e entender direito aquela porra. Não pode ser vaga demais, senão não tem como o cara, porra, e aí, faço ou não faço? Não. Matar alguém. Você sabe muito bem o que é matar alguém. Ficou muito claro para você, sim ou não? Então essa é uma das funções do princípio da legalidade, certo? Proibir incriminações vagas. Vamos para as questões? Ó, Bisonho, quando tu for resolver a questão, tu dá pausa antes de eu dar a resposta. Dá uma pausazinha, anota teu gabarito e solta a pausa para tu ouvir o comentário, beleza? Olha lá, ó. O princípio da legalidade veda, ou seja, proíbe o uso da analogia em malam parte e a criação de crimes e penas pelos costumes. Certo ou errado? Certíssimo. O princípio da legalidade proíbe o uso da analogia em malam parte para piorar, para prejudicar, em parte mal. E proíbe também a criação de crimes e penas através dos costumes. A gente acabou de ver, Bisonho. Então a resposta está correta. A questão está correta, beleza? É uma questão de prova aí da banca CESP. Vamos lá. Outra questãozinha aqui, ó. Esse caput da questão é só para encher linguiça. Se você quiser ler, leia. É legítima a criação de tipos penais por meio de decreto. O que é um tipo penal? É um crime. Pode criar um crime através de um decreto? Claro que não. Quando ele diz é legítima, ele diz que é possível, é permitido criar um tipo penal através de um decreto. Olha para mim. Só quem cria um crime e comina uma pena é a lei em sentido estrito. É a lei criada pelo Poder Legislativo em regra federal. Decreto, portaria, nada pode criar um crime. Nada pode criar um tipo penal, certo? Quando fala tipo penal, vá acostumando com essas palavras. Está falando de crime. Volta lá. Próxima questão. Ó, isso aqui também é só para encher linguiça, mas se você quiser ler, problema seu. A pergunta está aqui, ó. Às vezes o caput serve, viu? Então tem que ter cuidado. A norma penal deve ser instituída por lei em sentido estrito. Até aqui, tudo certinho. Razão porque é proibida, em caráter absoluto, a analogia no direito penal. Opa, aqui a gente já tem que ter cuidado com esse caráter absoluto. Mas bora prosseguir. Seja para criar tipo penal incriminador, seja para fundamentar ou alterar a pena. Galera, essa questão está errada. Porque a analogia, ela não é proibida de forma absoluta no direito penal. Ela é proibida para piorar a situação do réu, ou seja, para criar um tipo penal incriminador, aí sim ela é proibida. Mas quando ele fala fundamentar ou alterar a pena, está errado. Sabe por quê? Porque a pena pode ser alterada para menos. E se for para beneficiar o réu, pode sim aplicar a analogia. Dois erros, né? Na verdade, um erro que se complementa. A analogia não é proibida de forma absoluta no direito penal. É de forma relativa. Entendeu?
A analogia, em regra, não pode ser aplicada no direito penal. Mas se for para beneficiar, pode. Entendeu agora? Não é de forma absoluta. Absoluta é dizer assim, não tem a exceção. Não se aplica e pronto. Mas você sabe que não é. A gente pode aplicar analogia. Você tem uma aula específica falando sobre a analogia. Vá lá e assista ela. Tá lá no comecinho. Outra questãozinha aí, ó. No caput, mais uma vez, não serve para nada. Aí ele diz assim, ó, o presidente da República, em caso de extrema relevância e urgência, pode editar medida provisória para agravar a pena de determinado crime. Até aqui, errado. Medida provisória para agravar uma pena? Nunca. Só quem pode criar crime e combinar a pena, aumentar a pena, é a lei em sentido estrito. Medida provisória não pode. Decreto do presidente não pode. Ah, professor, mas aí está dizendo em caso de extrema relevância e urgência. Não importa, seu bisonho. Isso aqui foi para te enrolar. Está errada a questão. Bora seguir lendo ela para ver se tem outro erro. Desde que a aplicação da pena agravada ocorra somente após a aprovação da medida provisória no Congresso Nacional. É errado, isso não existe. Uma medida provisória, ó, a questão está errada, é seu gabarito, beleza? A medida provisória, já está dizendo, medida provisória. O presidente decreta, né, uma medida provisória, edita uma medida provisória, fica valendo até o Congresso Nacional analisar. Se o Congresso disser assim, beleza, segue o jogo, aí continua valendo aquela regra, pode até virar lei. Se o Congresso disser nada disso, acaba com essa medida, a partir do momento que o Congresso avaliar, acaba com isso. Porém, medida provisória não pode criar crime, não pode alterar a pena. Só quem cria crime e altera a pena é a lei em sentido estrito. Beleza? O presidente da República não faz lei. Volta lá só para a gente ver aqui, ó, gabarito. Primeira certa, segunda errada, terceira errada, quarta errada. Olha para cá, tá aí os nossos contatos. Entre em contato com a gente pelo site, Instagram ou WhatsApp. CPEM, o seu sonho é o nosso objetivo. Não desista do seu propósito. Se você tem um propósito verdadeiro, um propósito grande de ser aprovado em um concurso público, de servir ao público, né? Se liga na palavra, servidor público. Seu propósito é esse. É trabalhar para o povo. Se o seu propósito é esse, eu quero te dizer o seguinte, ainda esse ano você vai conseguir o seu cargo público. Tamo junto, até a próxima aula.